Esta é a sala dos professores atualmente, em 2022, em abril. Na verdade, aqui, quando eu comecei a dar aula, não era a sala de professores. A sala de professores é onde hoje está a sala de recursos, que é para atender alunos especiais. Depois eu vou mostrar. Porque era uma outra escola quando eu comecei a dar aulas. Eu não sei porque na reforma de 2004 e que terminou em 2005, isso aqui eu acho que era uma dependência da secretaria. Eu não me lembro direito porque essa escola mudou tanto, assim, a organização interna dela, que eu não me lembro exatamente o que era aqui. Mas hoje a gente tem 2 banheiros aqui separados, mas na verdade esses banheiros eram lá fora e eram um só. Era 2 baias separadas, uma para mulher, uma para homem, mas o mesmo recinto, o mesmo banheiro. Muito precário, muito caindo aos pedaços. Era assim a escola que eu encontrei quando eu comecei a dar aulas no ano de 2000. Já era o resultado da política neoliberal, né? Que é o sucateamento de tudo que é público em nome da privatização, que seria supostamente melhor e supostamente mais eficiente e também supostamente menos corrupto. Essa era a ideologia neoliberal que começou a ser implantada no Brasil a partir do início dos anos 90. Essa lenda, esse conto da carochinha, de que tudo que é público é necessariamente ineficiente e corrupto, e de tudo que é privado é necessariamente eficiente e não corrupto. Bem, só no país das maravilhas, porque no mundo real não é isso que acontece. Mas eu vou mostrar outras áreas dessa escola, porque essa escola tem uma memória. Eu estou no finalzinho da minha carreira, e agora eu quero gravar não mais alunos, não quero envolver alunos, não quero mais nada, porque eu sofri muito, fui muito agredido, especialmente no ano de 2018, com o avanço do fascismo, inclusive aqui dentro da escola, por professores fascistas e também alunos que foram doutrinados no fascismo. Então, mas eu ainda vou fazer esse projeto eu vou gravar as minhas memórias. Como 22 anos de dando aula nesta escola, eles não têm o direito de apagar essa memória, e eu vou deixar registrada. O painel que a gente está vendo aqui atrás é um painel que surgiu por causa da minha intervenção, que eu queria que fosse aqui para comemorar os 50 anos da idade do Raul Pila. Não é mais... É uma coisa que eu vou problematizar aqui, porque é um grafite, é um artista, que é o Joe Cap. Eu fiz documentário, ele fazendo, 3 desses painéis aqui. 2 deles foram apagados, porque a ideologia que predomina internamente aqui é que é coisa feia. Grafite seria feio. Isso não é arte. Então, por que não é arte? Porque o artista é negro? Por que não é arte? Porque é grafite? Olha, eu estive em janeiro lá na Suíça, na cidade de Basileia, e bem lá na cidade colonial, bem lá, não colonial não, porque lá a Suíça na verdade não foi colônia de ninguém. É um país que não foi colonizado. É um país que teve Idade Média. Lá na Suíça, lá em Basileia, capital da cultura da Suíça, na cidade medieval, existe uma parede enorme de grafite. Os suíços aceitam o grafite como uma das formas de arte. Na verdade, eu prefiro nem usar a palavra grafite. Na verdade, isso aqui é um painel. Ó, estão vendo aqui, ó? É assim que se trata a arte em 2022, numa escola pública. Isso foi um projeto pedagógico de comemoração aos 50 anos. Lá em cima a gente está vendo a placa de fundação da escola, que foi em 1968.
E sinto muito, eu discordo, não só discordo, eu estou registrando o meu protesto aqui. É um desrespeito com o trabalho pedagógico dos educadores e dos alunos, e também um desrespeito para com o artista que fez esse painel. Considerá-lo feio. O que é feio? Gente, 100 anos depois da Semana de Arte Moderna, ainda tem gente pensando que o padrão de beleza é o Renascimento. Isso chama mente atrasada, mente medíocre, ideologia superada que ainda predomina dentro de uma escola pública, com uma equipe de 4 professores de artes e numa escola interdisciplinar. É inadmissível. Inadmissível, antidemocrático, e é uma das manifestações inconscientes do fascismo, que é apagar a presença negra, a presença da arte popular. Olha, aqui a gente está vendo, lá atrás, é onde atualmente é a secretaria. Mas quando eu comecei a dar aulas, esse lugar aqui, que hoje é a secretaria, era a sala de vídeo. Só via um vídeo, porque naquele tempo a televisão era até aquela de tubo e havia o videocassete. Então quando a gente queria passar um filme, a gente tinha que reservar a sala de vídeo para passar um vídeo. Era uma sala só para a classe, para a escola inteira. Era difícil, porque a vice-diretora da época me proibiu de dar aulas usando vídeo. Aqui a gente está vendo lá em cima os vitrôs, alunos muito levados, eles jogavam terra. A gente estava assistindo vídeo lá dentro e eles jogavam terra para bagunçar. Mas isso eu aceitava, porque fazia parte do meu trabalho pedagógico. Agora, uma vice-diretora me proibir passar vídeo, me proibir de exercer a minha profissão de professor de história é inaceitável, inclusive porque posteriormente, anos depois, voltou a acontecer, só que desta vez com uma advertência por escrito. Eu respondi 3 páginas contestando cada ponto daquelas calúnias que foram levantadas contra mim: antidemocrático, fascista, censura e ilegal, porque um professor de história, ele usa de acordo com o currículo, com os parâmetros curriculares da própria rede municipal de Campinas, que eu ajudei a elaborar, e também com a BNCC nacional. Ele tem que usar a linguagem audiovisual. Nenhum diretor, vice-diretor, gestor, quem quer que seja, tem o poder de vetar, ainda mais usando argumentos, não eram falaciosos, não eram caluniosos, que nesse caso aqui eu não vou ter tempo e nem quero entrar em detalhe, mas é uma prática que continua, pleno século XXI, acontecendo, da censura e da opressão, especialmente no caso para o ensino de história. Não se quer que ensine história, não se quer que ensine a ler criticamente a linguagem audiovisual. E vocês sabem por que eu fui reprimido por escrito? Porque eu passei para alunos do 6º ano Mulher Maravilha. Gente, se tem uma coisa que eu detesto, que eu odeio, é estúdios Marvel. Até estúdios Marvel foram censurados. É pelo prazer de censurar, é pelo prazer de exercer os pequenos poderes ditatoriais. É isso que estava em questão. Não era o filme Mulher Maravilha, porque era Mulher Maravilha. Mulher Maravilha por causa das pernas bonitas da Mulher Maravilha. O que havia de sensual, de pornográfico ali? Não, o que havia é que era o professor de história que estava passando vídeo. Ou seja, 20 anos depois, eu continuei sendo censurado pela gestão que deveria ser democrática, diante das leis democráticas, da Constituição que está em vigor. Esse local aqui é o local onde eu tive meu acidente de trabalho em 2017. Eu cheguei apressado,
15 minutos antes de começar a aula, mas o meu hábito era chegar 1 hora antes, porque eu venho de ônibus e eu estava me sentindo atrasado, mas na verdade eu não estava atrasado, eu estava 15 minutos antes da aula. Então eu cheguei apressado. Dentro do ônibus de Jaguariúna, já em 2017, havia o clima fascista, de agressividade, de usarem os transportes para atacarem prefeitos progressistas, que era o caso na época de Jaguariúna, e eu estava nervoso, mas naquele dia eu não abria a boca no ônibus de Jaguariúna. Só que o efeito daquela guerra cívica que visava, que já era depois do golpe de Estado de 2016, aquele era o efeito de derrubar governos progressistas que tinham sido aliados do Lula e da Dilma, que era o caso do então prefeito de Jaguariúna. Então eu cheguei nervoso, pensando, me sentindo atrasado, eu tropecei ali, caí, quebrei as 2 pernas, fiquei sem poder andar. Eu achava que nunca mais ia voltar a andar, mas felizmente eu consegui reaprender a andar e voltei a trabalhar. Mas eu tenho hoje um implante metálico na perna esquerda. Isso também é fruto do que eles chamam de guerra cultural, do fascismo. E isso foi antes de 2018, foi 1 ano antes de 2018. Eu mal sabia que em 2018 eu ia ser agredido pior ainda, certo? Mas esse lugar aqui, que atualmente serve como estacionamento, na verdade ele está já melhorado, né? Porque quando eu caí, eram as pedrinhas, um barro, os carros derrapavam, era perigoso andar aqui, né? Tanto que eu fiquei muito traumatizado. Essa é a 2ª vez que eu estou entrando aqui. Eu tenho medo de entrar aqui porque as memórias são as mais traumáticas possíveis. Eu achei que quando eu caí ali, que a minha perna virou, o meu pé esquerdo virou completamente para trás e eu ouvi o barulho dos ossos quebrando, eu apenas tropecei. Eu não caí de lugar alto nenhum, eu estava na altura do meu corpo. Mas foi uma coisa tão horrível. Eu achei que estava morrendo, porque eu quase desmaiei, eu não conseguia levantar, a dor foi muito intensa e eu fui tirado desse lugar com uma ambulância do SAMU. Fui levado para o hospital, para a Unicamp, para o pronto-socorro da Unicamp, onde eu fiquei internado, né? Eles queriam me internar 2 meses. Eu é que implorei para não me deixarem ali. Eu não queria ficar 2 meses internado no SUS, naquele grande hospital da Unicamp. Então eu consegui implorar e consegui que me transferissem para Jaguariúna. Mas foi muito sofrido. Então eu fiquei com um trauma muito grande de até andar por aqui. Só que esse lugar aqui era o jardim, não é? Era aqui onde as crianças brincavam. Havia um gramado grande. E eu tenho um vídeo aqui de anos atrás a então diretora revelando que ela tinha usado o dinheiro da conta escola para mandar fazer uma jardinagem aqui. Dar aula e trabalhar no serviço público é assim. As administrações vêm e vão, tanto a municipal, que são as prefeituras, né? Os prefeitos, quanto as gestões locais. Cada um deles acha que está inventando a roda. Cada um deles que acha que a história começou quando eles chegaram. Todos eles desprezam todo o acúmulo histórico anterior. E muitos deles têm o hábito de desfazer tudo que foi feito antes. Tudo isso com dinheiro público. Certo? Isso é um mal. Não sei se é no mundo inteiro que acontece isso, mas no Brasil acontece muito, sabe? De você desprezar todo o dinheiro que já foi investido com impostos públicos. Olha, ainda sobrou algo do que foi gasto aqui, da jardinagem. Foi dinheiro gasto aqui. Depois virou um estacionamento, que na verdade oficialmente não é para existir, porque a prefeitura oficialmente nunca admitiu legalmente a existência de estacionamentos dentro do seu próprio território onde estão as suas escolas. É mais uma coisa que acontece prática. O estacionamento, na verdade,
ele era ali, dá para ver um pouquinho. Hoje ele é o refeitório. Ele era ali, quando eu cheguei. Agora ele foi transferido para cá. Eu não tenho carro. Nada contra quem tem carro, mas eu me lembro que quando eu comecei a dar aulas aqui, eu tenho até fotos para provar isso, porque eu sou historiador. Eu fui documentando a história dessa escola na medida em que eu ia dando aula. E também a história da minha trajetória de educador de história dentro dessa escola. Quando eu comecei aqui, ganhava-se tão mal que professores não tinham carros como hoje tem. A gente vê os carros aqui, eu fico vendo. Eu lutei pelo plano de cargos e salários, e o nosso salário, eu me lembro como se fosse hoje, ele triplicou, embora muitos dos meus colegas jamais deram o braço a torcer, jamais reconheceram o que eu ia dizer, o que eu dizia, o meu salário triplicou, ele aumentou 3 vezes. Então, eu me lembro que eles tinham carros, os que tinham carros, porque não era todo professor que tinha carro. E os que tinham carro eram carros acabadinhos, usados de não sei quantos anos. E não eram dos mais caros, não. Hoje, depois do plano de cargos, que foi em 2004, houve uma transformação. Os carros dos professores passaram a ser de marcas melhores. A maioria, quase todos os professores compraram um carro. Eu mesmo comprei um carro, mas não quero mais, porque eu não enxergo bem, eu não posso dirigir. Então, no fim da vida, o que eu quero é viajar. Eu não quero gastar dinheiro com carro, não. E, assim, houve um aumento salarial muito grande. O argumento que se usava, um deles era para que o professor pudesse comprar livros, ter acesso à cultura e a teatro. Mas o que eu vi foram os meus colegas gastando dinheiro a mais, indo em restaurantes mais caros, indo em viagens a São José dos Campos, em hotéis caros, e pacotes para Miami, e comprando carros mais novos. Poucos deles compraram livros, porque sinto muito, é uma coisa que eu vou dizer que eu sei que desagrada até professores progressistas de esquerda, mas a maioria dos professores detesta ler, detesta estudar. E é uma coisa que me revolta. A maioria dos professores detestam a palavra pedagógico. Eles detestam formações continuadas pedagógicas. Sinto muito, estou em fim de carreira, sou velho, mas acho inadmissível um país que tem uma tradição de professores que não leem. E não é por causa de salário, não, porque eu presenciei isso. Aumentou-se o salário e por causa disso eles passaram a comprar livros? Não, até hoje. Não é hábito dos professores comprar livros. É hábito ir para barzinhos, gastam mais dinheiro ali do que livros que eu gasto por mês. Então, não dá. Sabe, isso daí é herança da educação jesuítica colonial brasileira, de desprezo pela educação básica. Não é um país que só valoriza um único tipo de professor, o professor universitário, a Universidade de Coimbra. E agora, atualmente, essa Unicamp, USP, universidades tidas como de ponta. Professor de ensino básico no Brasil, que inclui o infantil até o ensino médio, ainda hoje, não tem prestígio nenhum, são desprezáveis. Desprezados, desprezáveis, pois eu passei a minha vida inteira lutando contra isso, a favor da dignidade do que é ser professor de ensino fundamental nesta escola. E isso eu aprendi foi com Paulo Freire. Aliás, Paulo Freire, no atual momento histórico, é perigoso falar, porque o atual governo é inimigo de Paulo Freire. Eu vou mostrar aqui essa alameda, essa calçada, ela existe já faz bastante tempo, acho que desde os anos 70, logo depois que a escola foi fundada. E a gente está vendo aqui atrás de mim essas árvores que são pinheiros da Virgínia, norte-americanos. Eu pessoalmente vou dizer uma coisa bem chocante, por mim cortariam todos, porque aqui a gente está em
território de Mata Atlântica. E bem tipicamente, colonizadamente, acha-se bonito plantar pinheiro, que nem brasileiro é. Não é pinheiro do Paraná, não. Não é araucária, é o pinheiro americano. Enquanto que aqui, 200 anos atrás, tudo isso aqui era Mata Atlântica. Então, na verdade, eu comecei a pesquisar muito tempo para descobrir o que era Mata Atlântica e o que era árvores exóticas. Foi um projeto de ciências, que também com muita dificuldade e também interferência de gestão. Mas tem uma árvore aqui que é a minha interferência. Eu pedi para que essa árvore que está aqui, que é o pau-brasil, fosse plantada. Porque a ideia era, dia da árvore, iam plantar uma árvore. Eu falei, mas não pode ser qualquer árvore. Aí a ideia tinha, mas tem que ser uma árvore que dê flores, para ficar bonito. Então eu falei, não, então vamos plantar pau-brasil, que era uma árvore que quase entrou em extinção de tanto que ela foi derrubada. E como professor de história, eu queria muito mostrar para os meus alunos o que era o pau-brasil, né, que define o nome do Brasil e que está na história colonial brasileira. Foi o primeiro produto econômico. E os meus alunos me diziam que havia pau-brasil aqui na escola. E, na verdade, eu queria que eles me mostrassem. Aí eles iam me mostrar, e na verdade, o que eles chamavam de pau-brasil é essa outra árvore aqui, que vocês estão vendo aí, que eu fui só depois que eu fui dizer, não, eu sabia que esta árvore nunca foi pau-brasil, isso eu já sabia. Mas eu não sabia qual era o nome dela, de onde que ela tinha vindo. Depois eu descobri que o nome popular dela é tipuana, e ela também não é brasileira, ela veio da Argentina, do norte da Argentina e da Bolívia, do sul da Bolívia. Então, os nossos alunos não tinham a menor ideia do que era pau-brasil, que é uma árvore importante, fundadora da Mata Atlântica, mas símbolo do Brasil. Então, eu pedi que colocassem essa árvore. Ela ainda está pequenininha, ela vai demorar séculos, né? Porque essas árvores da Mata Atlântica, algumas delas duram 3.000, 4.000 anos. Para ela ficar grande, 1.000 anos, né? É muito fácil derrubar, mas para ela voltar a ser grande, tem que esperar 3.000 anos, como é o caso do Jequitibá. E também aqui a gente tem Jequitibá. Nós temos 2 Jequitibás rosas. E nós temos outras Filipiruna e outras da Mata Atlântica aqui. Mas essa luta pela ecologia interna é também uma luta pedagógica muito mal compreendida e muito desvalorizada. Porque até hoje valoriza-se o pinheiro norte-americano. E lá no fundo da escola a gente tem eucaliptus, que é uma árvore australiana. E gente achando que isso é ecológico. Pior ainda, eu encontrei professores de ciências aqui defendendo para não cortar as raízes das tipuanas, que não são árvores da Mata Atlântica. Quer dizer, onde estamos? Que país foi esse deformado pela colonização? E que educação é essa? Né? Olha aqui, ali a gente vê atrás aquela casinha ali, que atualmente é o laboratório de informática. Ele não existia até os anos 90, ele foi construído nos anos 90. Claro, a informática começou a se difundir na segunda metade dos anos 80, mas nos anos 90 já estavam chegando na escola. O prefeito da época, que era o Orsi, que assumiu depois da morte do Magalhães Teixeira, ele veio aqui inaugurar esse prédio. Tem fotos aqui com ele, e as professoras foram ao cabeleireiro. É bem evidente na foto. Anos depois, a Isalene Tiene, que é a responsável pela primeira reforma da escola, que estava toda sucateada, ela nunca foi convidada. E a ingenuidade dela, ela ficar esperando que fosse convidada. Imagina os professores, as professoras que iam ao cabeleireiro para receber o prefeito tucano. Elas iam querer a Isalene Tiene do PT, aquela que elevou o salário do professorado em 3 vezes e que fez a reforma. Não, aquela mulher era odiada.
Aqui a gente vê ali atrás o remanescente de um dos painéis. E aqui, cadê o painel que estava aqui? O gato comeu. Foi apagado. Sequer comunicaram, muito menos perguntaram se podia. E isso quando temos uma lei que diz que a gestão tem que ser democrática de uma escola. E também no momento em que a gente sabe que o coração de uma escola é o projeto pedagógico dela. Pois é, cadê o fruto do projeto pedagógico que estava aqui? O gato comeu. Eu não quero envolver nenhuma outra pessoa porque eu quero gravar as minhas memórias antes que eu morra, antes que eu me aposente. Mas é uma pessoa que eu gostaria de pelo menos mostrar aqui, que é a Rosaninha, que é mais antiga no momento, é a funcionária mais antiga aqui do Raul Pedro, além de mim. A Rosaninha ali, que é minha amiga, uma pessoa generosa, simpática. Eu quero registrar ela faz parte da história da minha vida, também dessa escola. Mas, como sempre, as pessoas mais humildes são as mais desprezadas, elas não ficam na história, mas na minha história ela ficará.